Bom, vamos ouvir a fala do Abel aí sobre arbitragem, né? Foi perguntado aí sobre a arbitragem nesse jogo aí contra o Cruzeiro. E também o Léo Jardim, pra quem não viu, ele largou a coletiva, não sei nem se foi no meio, acho que na primeira pergunta ele falou ali e já saiu fora, né? Então ele reclamou ali da arbitragem e saiu fora na coletiva. E aí o Abel comentou as falas do Léo Jardim e falou sobre a arbitragem também. Acho que dos principais jogos do ano, né, entre Libertadores e, por uma coincidência, enfrentando os líderes, né, além do Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Você, de alguma forma, viveu um dilema com relação à escalação, de, às vezes, ter que priorizar ou não priorizar, e muitas vezes isso pode pesar na questão física do seu time? Boa noite, boa pergunta. Eu vivo em dilema desde que cheguei ao Brasil. Ainda agora estava a ouvir o meu conterrâneo, de quem eu admiro, quem eu já trabalhei. Cheguei a ser a part-time adjunto dele, que eu era treinador da equipa equipa B do Sporting, e ele era o treinador principal. Ele disse muito bem que veio para usufruir do futebol brasileiro. Falou de forma dura sobre a arbitragem, sobre o sindicato de jogadores, sobre os gramados, sobre o calendário. Eu quero lhe dizer a ele, ao meu amigo Leonardo Jardim, que isto é algo que eu faço desde o primeiro dia que eu cheguei. Portanto, eu quando cheguei aqui disse mais que uma vez que estava aqui para valorizar Palmeiras e valorizar também o futebol brasileiro. E está no livro. Está no livro. Tenho um anexo à parte sobre isto. Portanto, quero lhe dizer a ele que, porque acho que ele realmente falou correto, mas não depende de nós, treinadores. Depende de quem decide tomar decisões difíceis que tornem o futebol brasileiro mais fácil no futuro. E como ele disse muito bem, não é possível um conjunto de amadores. Não é por responsabilidade deles, não sei se é só isso, se torná-los profissional ou não, mas é algo que é muito profundo, não é? Quando nós vemos mesmo a própria CBF a ter critérios diferentes para o Ramon Abel e para o Wilton, Sr. Wilton, critérios diferentes, um vai para a jarra, vou congelá-lo e o outro continua a apitar. Portanto, como eu disse, desde que eu cheguei aqui, parece que durante estes 4 ou 5 anos eu andava uma luta sozinho, onde me chamavam sempre chato, reclama de tudo. Espero que vocês ouçam o que o Mr. Leonardo Jardim disse, porque com toda a experiência dele, para onde ele já treinou, é um treinador que eu admiro, e mais que um treinador que eu admiro, é uma pessoa que eu aprendi, que eu gosto dele. É uma pessoa de valores, é uma pessoa que fala e que pela idade que ele tem, como ele diz, vim para o Brasil usufruir daquilo que é este ambiente, a massa associativa, a paixão que as pessoas têm pelo futebol, e depois vemos que realmente há muitos aspectos a melhorar. E como tu disseste bem, este dilema, e agora aqui fazendo parênteses, só para fazer a introdução, este dilema de quem joga, quando joga, isto é tudo fruto do calendário do futebol brasileiro, é fruto da nossa participação no Mundial, é fruto de termos que meter jogos. Né? O que Palmeiras devia fazer era não jogar na data FIFA e a CBF resolver este berbicacho. Era o que eles mereciam que a gente fizesse. Não, os outros não jogam, nós também não jogamos. Portanto, o que eu tenho para vos dizer em relação a isso é que realmente é um dilema muito grande. Sabíamos que o jogo hoje ia ser extremamente difícil, não só para os que jogaram de início, mesmo para os que forem que não jogaram. Eu próprio cheguei aqui cansado, imagina eu que não utilizei o físico, imagina os meus jogadores. Não dormimos, viemos de noite. 2 dias depois temos um jogo desta dimensão, com uma equipa teve uma semana para preparar o jogo. E depois nós lutamos pelos mesmos objetivos, mas depois enfim. O que eu quero dizer com isto é que o bom que tem é que a questão dos gramados eu já vivi em Portugal e as coisas resolveram-se.
A questão da arbitragem já vivi em Portugal e as questões resolveram-se. As questões da calendarização também já teve problema, resolveram-se. Só que isso é preciso fazer coisas, entendem? É preciso quem está nos cargos de decidir, tomar decisões, romper com tudo aquilo que existe. Eu entendo perfeitamente o que o meu colega falou, da frustração dele, e como eu o entendo, o último jogo que eu fiz no Maracanã, como eu o entendo a ele, como eu o entendo. Portanto, as narrativas que se criam, se é a equipa A, B ou C, que é mais ou menos beneficiada, eu acho que já toda a gente percebeu que não adianta criar essa narrativa hipócrita. Isto é para os nossos torcedores. Preparem-se, porque o Palmeiras não tem a mesma força nos mídia que tem outros clubes. Mas o que eu quero dizer é, não é só o Palmeiras. Todas as equipas são beneficiadas e prejudicadas. E quando se cria uma narrativa hipócrita em cima só do Palmeiras, fica quase como vamos agora aqui arranjar um patinho feio, vamos arranjar um alvo, e já que eles estão à frente no campeonato, vamos tentar. Isso foi feito muito antes do jogo do nosso contra o nosso adversário. Vocês viram o que é que se começou a criar antes? Uma narrativa de que o Palmeiras era... Não é o Palmeiras, são todas as equipas. Vocês viram o Grêmio reclamar? Todas as equipas reclamam sobre a arbitragem, não é só o Palmeiras. Às vezes fazem bem, outras vezes fazem mal. Hoje o árbitro até pensamentos apitava. Repararam nisso? Hoje o árbitro até pensamentos apitava. Não houve 45 minutos de tempo útil. Vocês acreditam nisto? Eu, se fosse torcedor, ficava triste de ter que pagar o meu bilhete para chegar aqui e ver um árbitro até pensamentos apitar. E vou voltar a dizer... Já fomos beneficiados e já fomos prejudicados. O Flamengo, se calhar, também tem a mesma razão de queixa. O Grêmio, o Cruzeiro também tem. O São Paulo também tem. Portanto, se nós começarmos aqui a fazer as contas e a mexer aqui a sopa, vamos perceber que há aqui um denominador comum. Não adianta fazer uma vítima só, que é o que se está a criar. Isso é como custa. Não cria narrativas hipócritas de que o Palmeiras é a equipa beneficiada. O Palmeiras já foi beneficiado e o Palmeiras já foi prejudicado. O Flamengo já foi beneficiado e já foi prejudicado. O Grêmio, o Cruzeiro, todas as equipas, todas. Portanto, não vamos criar aqui, é o Palmeiras, não é o Palmeiras. Há um problema que o futebol brasileiro tem há anos que precisa ser resolvido pelas pessoas certas, no momento certo. Ter uma arbitragem independente da CBF, para que não existam estes critérios diferentes, congela-se um árbitro e o outro continua. Que critério é este? Não entendi. Eu não entendi. Não consigo entender como... O que me preocupa não é os erros. Eu às vezes aos meus jogadores, meus senhores, nós vamos errar. Não podemos é fechar os olhos aos erros. E quando a gente erra, deve assumir os erros. Agora vir dizer uma arbitragem segura... Não brinquem com isto. Isto é sério. Isto é futebol profissional. E como o meu conterrâneo disse, futebol profissional, apitado por amadores que precisam de ajuda. E nós temos que ajudar nas condições de trabalho, ter mais árbitros para descansarem, porque eu entendo. Eles são, se calhar, dentro das 3 equipas que estão dentro de campo, são os que mais têm que tomar decisões, precisam de estar cabeça fresca. Será que eles descansam? Será que tem gente para os substituir? Porque os treinadores não conseguem ser substituídos. Tem que ser sempre o mesmo treinador. Mas eu com os jogadores consigo revezar, às vezes, quando os sinto demasiado cansados, dá para revezar e entrar outro, para que as decisões sejam melhores. Será que não é melhor nós criarmos uma comissão de arbitragem independente, pagar salários condizentes com aquilo que ganham os profissionais do futebol brasileiro, criar mais árbitros, ter um núcleo de árbitros mais alargado para que possam uns apitar e outros fazer reciclagem? Será que isso é possível fazer? É possível fazer. Porque em ligas menos competitivas fazem. Em ligas com muito menos poder financeiro fazem. Isso é o desafio que nós temos agora. Eu não estou a falar pelo Palmeiras, quero que todos olhem bem na minha cara. Estou a falar pelo futebol brasileiro. Está a entender? Não estou a falar pelo Palmeiras, é pelo futebol brasileiro. Porque eu gostei muito de ouvir o que o meu conterrâneo disse. Eu digo, mas ele falou agora, mas eu ando a falar isto há 5 anos e ninguém me ouve.
Há 5 anos que eu não vejo uma alteração sequer feita. Uma alteração feita. Os critérios são diferentes, mesmo os lances, critérios diferentes. Eles fazem reciclagem. Eles conseguem estar online, verem o mesmo lance. Este lance aqui do Flamengo, do Palmeiras. Quando se passar um lance igual a estes, o critério tem que ser igual para todos. Este empurrão é falta, este lance é vermelho, esta falta na área é penalti. Porque eu não consigo perceber o nosso penalti com o São Paulo. O árbitro podia ter marcado penalti, é certo, mas o mesmo lance com o Neymar, com o Scarpa foi por trás e o Neymar chutou e ele bateu-lhe, o árbitro também não marcou penalti. E agora em que é que ficamos? Agora, há muitas coisas que têm que melhorar e essa seguramente que é uma delas. E a nossa parte enquanto treinadores esta é a minha opinião sobre este assunto, que está muito em voga. Vão falar de lance A, B e C, se o goleiro segurou a bola ou se puxou aqui, quando a puxou o meu jogador tocou depois. Enfim, vamos falar do que nós quisermos, mas isto é algo muito mais profundo do que o Palmeiras. Isto é futebol brasileiro, tem a ver com a essência daquilo que é a raiz do futebol brasileiro e aquilo que tem que se tomar e passos que têm que ser dados para aquilo que é o bem do futebol brasileiro. Como eu disse, eu não vim para aqui para usufruir, eu vim para aqui para trabalhar e ajudar o Palmeiras e o futebol brasileiro a ser melhor. Abel, até em cima do que você estava falando, acho que você vai ter uma arbitragem totalmente diferente, né, na quinta-feira. Né? Eu espero. Eu só espero que não aconteça o que aconteceu aqui, independentemente do resultado final, que não aconteça o que aconteceu aqui com o Boca Juniors, que é o árbitro até pensamento a apitar e o goleiro está no chão. Aconteça o que acontecer no final, aconteça o que acontecer, eu sempre disse isto. É limpinho, como foi lá. Jogo andamento, é falta, levantar, não me deixar, como hoje foi o jogo, picotado. Até pensamento o árbitro apitou. Não ter 45 minutos de tempo útil, o que é que querem que eu vos diga? Que dê os parabéns? Há muito para melhorar. Muito. Eu espero que quinta-feira que seja um jogo, que seja uma arbitragem que nem a pensamento apite, porque hoje apitava tudo, tudo. Para os dois lados. Bom, para complementar essa fala do Abel aqui, eu vou trazer a fala do Cássio, né? O Cássio, goleiro do Cruzeiro, por anos do nosso maior rival aqui, né? Mas ele tem uma fala bem interessante pra gente pontuar a questão da arbitragem, se liga. Eu quero entrar no assunto da arbitragem. Cara, mas acho que chega de todo mundo ficar falando beneficiou esse e aquilo. Se a gente não se unir para melhorar a arbitragem e falar, se a gente pegar todos os times foram prejudicados e todos foram beneficiados, eu podia muito bem falar sobre situações que aconteceram hoje, mas, cara, acho que nós temos que nos unir, a CBF, nós jogadores, nós temos que se juntar para melhorar isso, porque eu vejo que muita gente não está se importando com o futebol. Eu já reclamei da arbitragem em certos momentos, mas, cara, bem no futebol nós temos que parar por isso, se unir, ver o que pode ser melhorado para ajudar os árbitros, porque eles são seres humanos como a gente. Eu já sofri com depressão, com pressão, então eu sei como é ruim. Tu imagina um árbitro, a cobrança que não é, quando ele erra. Eu sou pelo bem do futebol, pela melhoria do futebol. O Campeonato Brasileiro tem que estar entre os melhores campeonatos mundiais e eu acho que a arbitragem é muito importante para isso. Então, acho que diretores, pessoas, a gente tem que pensar em conjunto para ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer melhor para ajudar esses árbitros e não ficar toda hora, porque ele errou aqui. Eu falo novamente, eu também já reclamei em certos momentos, mas se nós não melhorarmos em conjunto, a gente vai acabar piorando. Legal. Um ponto que o Abel fala ali na coletiva dele é que, e isso eu acho interessante, e agora talvez a gente vai sentir o reflexo disso, eu espero, nos próximos anos. Que ele falou que está 5 anos e nada foi feito. De fato, né? Você tá falando do Abel aqui. Se você pegar o tempo que a gente acompanha futebol, meu Deus do céu, né? Que a gente acompanha o futebol aqui no Brasil. Então, a grande questão é que realmente nada foi feito nesse meio tempo em relação à arbitragem, né? A gente reclama, é beneficiado, é prejudicado, toda rodada tem alguma coisa. E realmente você não vê alguma ação efetiva. Me parece, e aí obviamente a gente vai ter que esperar, que o Samir tem uma visão melhor em relação a isso, mas a gente só vai saber de fato quando acontecer, quando de fato tiver uma profissionalização melhor. Eu vi até uma pessoa questionando hoje, tipo, se profissionalizar vai deixar de errar? Não vai deixar de errar.
né? O ideal é você, aquele negócio de você reduzir os riscos, né? Você reduzir o número de erro e você poder aumentar também a cobrança, os árbitros também poderem ter uma cobrança maior. Teve um que a gente falou semana passada, que foi, não sei se eu vou falar o jogo certo, eu acho que ele apitou Corinthians e Mirassol de noite em São Paulo, e depois ele apitou um jogo da Várzea em Minas de manhã. Tipo assim, eu acho que ele nem dormiu, ele saiu de São Paulo, foi pra Minas, apitou um jogo, e se não me engano ele teve um mal súbito ali, mas não chegou a... Enfim, a gente comentou isso no canal, que eu não lembro os detalhes, né? Mas o cara quase que, né, foi dessa pra uma melhor por causa desse lance de apitar bastante, esse lance do retorno financeiro, ganha-se bem, sim, a arbitragem, mas, óbvio, um ou outro, a gente sabe que os árbitros FIFA ganham mais, a gente sabe que o cara que tá começando... Olha que curioso, né? Sei lá, o Hilton Pereira, ele ganha um X por jogo, né? E aí ele apita um jogo ou outro. Do seu time, comete seus erros, beleza. Aí vem o outro cara que surgiu agora no quadro, ele apita também o jogo do Palmeiras, por exemplo, aí, sei lá, o Wilton apitou Palmeiras e Flamengo, aí o cara vem e apita Palmeiras e Bragantino. A gente falando de campeonato de pontos corridos, tem o mesmo peso, óbvio. Seja o jogo contra o Palmeiras e Flamengo, tem o peso, né, de hoje virar praticamente um clássico, mas eu tô falando assim, valem os mesmos 3 pontos. E às vezes um cara que ganha X, ganha bem mais, tem bem mais tempo, ele, né, tem a mesma responsabilidade com o cara que surgiu agora. Então você tem que padronizar um pouquinho mais, você tem que ter árbitros, por exemplo, o árbitro de hoje, o Rafael Klein, que apitou hoje, ou ele era o VAR, enfim, o árbitro de hoje é um árbitro que eu vi poucas vezes, né, eu vi poucas vezes, ele de fato, ele picotou muito o jogo, eu cheguei até a comentar que durante o jogo que até faltas pro Palmeiras dele me irritava, porque não eram faltas, aquelas faltas absurdas, ele tá qualquer coisa, e isso picota, e faz com que o jogo não corre, os times já não estavam bem, né, o Cruzeiro, o Palmeiras muito mal. E aí o juiz, quando os times conseguiam alguma velocidade no jogo, ele travava, aí fica complicado, né? A gente teve o Wilton Pereira, inclusive o Wilton Pereira apitou o Palmeiras e Flamengo, né? Fez o que fez. E aí ontem tá apitando Corinthians e Vitória, e eu vi um monte de gente reclamando também. Então, é isso, tipo, um erra em algum momento, ele vai pra reciclagem, o outro erra também não vai, né? Essa reciclagem também não sabe se resolve alguma coisa, me parece que não, porque o próprio Ramon Abate Abel, em algum momento a gente chegou a tirar ele, né, pedir afastamento dele, né, ele até ficou um tempo fora, depois ele volta e erra a favor da gente, ou seja, a gente já tinha falado, a gente não quer esse cara apitando jogos, aí os caras insistem no cara, e aí ele faz obviamente cagada. O Wilton a gente já cansou, a gente tem acho que os últimos 8 jogos com o Wilton apitando a gente perdeu, né, e jogos importantes inclusive, enfim, né, cara, a arbitragem é um assunto muito longo, mas eu acho que isso aí que o Abel falou, e eu acho que a gente vai saber talvez daqui uns 10 anos, se resolver alguma coisa, é ter uma galera mais nova com a cabeça menor na CBF. Agora, né, isso a gente, como eu falei, daqui 10 anos a gente vai olhar e falar, olha, realmente, o Samir entrou lá, mudou tudo e tal, foi legal e tal, beleza. Ou daqui 10 anos a gente vai estar reclamando exatamente das mesmas coisas, porque se você pegar uma coletiva do Muricy, 15, 20 anos atrás, do Luxemburgo, 15, 20 anos atrás, do Felipão, você vai ver que são as mesmas reclamações. As mesmas, exatamente as mesmas, porque realmente a parada não muda em anos. Então vamos ver se vai começar a mudar agora, mas para começar a mudar, a gente vai sentir o efeito disso muito tempo depois. Beleza? Deixa seu comentário, seu like, sua inscrição no canal. É muito importante.